Nas férias de fim de ano é preciso redobrar a atenção com os animais, tanto na cidade quanto no campo. Viagens, mudanças na rotina e as chuvas exigem cuidados especiais para garantir a saúde dos grandes e dos pequenos. A gente fala dos animais que ficam lá na fazenda e daqueles também de estimação. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o médico veterinário, nosso parceiro aqui do canal, o Marcos Rezende, que está aqui comigo já. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia, Valtero. Bom dia a todos que assistem aqui no canal. Eu vi uma foto muito bonita sua no seu Instagram, você com a família, as meninas, né? Já estão grandes, hein? Exatamente, Valtero. Ali não foi achado, não, viu? Puxaram o pai e a mãe. Não... Grandes e, felizmente, puxaram a mãe na beleza, viu? Você vai ganhar um presente por isso, hein? Deixa eu te falar. Então, vocês viajam, tem animais de estimação? Vamos falar dos pequenos, depois eu vou falar de bovinos e outras coisas. Vamos começar com os pequenininhos. Aqui, esses dias, nós fizemos uma matéria sobre o hotel de cachorros. O Sebastião foi lá e mostrou que coisa maravilhosa, gente profissional. Os animais, você leva até seus brinquedos de casa, eles são cuidados, eles fazem uma ficha de entrada. Então, tem lugares que são especializados nisso, não é mesmo, Marcos? Exatamente, Valtero. Isso tem se expandido em todo o Brasil. Eu diria que em diversos países tem se expandido e se popularizado. Por quê? Você viaja, levar o seu cão exige cuidados, existem alguns riscos também envolvidos. O cachorro, por exemplo, ele não pode ser transportado no carro sem um cinto de segurança. Sim, existe cinto de segurança para cachorro. Existem riscos de doenças endêmicas. Então, essas creches, esses berçários para cachorro, eles são deixados ali em um ambiente muito seguro, é lógico, escolhendo bem um bom hotelzinho para cachorro, uma boa creche. Aí ele vai brincar, ele vai comer, ele vai se divertir. E eu conheço alguns cães, Walter, que tem essa rotina semanal. Por quê? Porque aquilo é divertido para ele. Então, além de ser muito prático para o proprietário, para o tutor de pet, é muito prazeroso para o pet também chegar a brincar, se divertir em um hotelzinho para cachorro. Tá vendo aí as imagens dessa reportagem que eu tinha falado para você? Olha os cuidados, que gracinha que são. Isso é Como eles são felizes nesses lugares, né, Valtero? Agora, veja só, é porque o animal, ele sente falta do dono quando ele viaja? Os pets? Valtero, alguns cães sentem tanta falta que não podem ser deixados nesses hotéis, porque eles realmente são muito próximos. Outros não, outros sentem menos falta, mas na necessidade de viajar, esses são os melhores lugares. Por quê? O animal ele sente falta por causa daquela interação, do contato, da brincadeira. E o ser humano, o cão, ele tem um comportamento de matilha. Ele sente falta daquele membro da matilha que muitas vezes é o líder da matilha. O proprietário, que pode ser a criança, pode ser o tutor, pode ser a mãe, todos eles sentem muita falta disso. Quando ele fica sozinho, se viaja todo mundo, deixa ele na casa só para alguém tomar conta, colocar comida, ele sente bastante falta, entra muitas vezes em depressão, cai pelo, começa com processo de lambedura, emagrece, não come, e aí quando ele é mandado para esses lugares, ele tem mais coisa para fazer e acaba se entretendo, passando o tempo, não sente tanta falta assim. No caso dos gatos, o que eu percebo, eu tenho amigos que têm gatos, eles viajam e deixam lá a ração dentro de um medidor que vai soltando aos poucos à medida que o gato vai comendo. E o gato também tem um lugar lá para ele fazer o cocôzinho dele, que é uma coisa de areia. Então o gato pode ficar um pouco mais afastado. O dono pode ficar 3 dias, 4, e vai deixando ali a água, deixando o alimento, o gato sobrevive bem. Com o cachorro parece que é mais diferente, né? O cachorro é bem diferente, o cachorro ele precisa de mais contato. Eu costumo brincar, Valter, que os gatos no passado eles eram considerados deuses no Egito Antigo. Eles nunca se esqueceram disso, até hoje. Então eu diria o seguinte, o cachorro ele tem um tutor, o gato ele adota um tutor. Então o gato ele é mais independente, ele tem um comportamento bastante distinto, mas ainda assim algumas raças de gato, como o Maine Coon, como o Ragdoll, elas são gatos assim mais próximos dos seres humanos e muitos deles precisam ser encaminhados para hotéis
específicos, apropriados para gato. Hotel de gato, Valteno, não pode ser o mesmo hotel de cachorro por uma coisa que a gente já conhece, né? Lembra do filme Tom e Jerry, tinha sempre o cachorro correndo atrás do gato? Não, tem que ser um hotelzinho específico para gato e bastante seguro, porque gato foge muito. Deixar comidinha para o gato ali preparada com dosador automático, com água e alguém para cuidar e verificar todos os dias, isso é ótimo para os gatos. Em alguns casos, Walter, é até melhor do que mandar o gato para o hotelzinho, porque ele se sente muito acolhido, muito seguro, mais seguro na sua residência, no local onde ele convive. Se o dono está fora, não tem problema. Eu estou no meu ambiente de segurança. Quando ele é tirado, alguns gatos acabam se estressando mais do que quando deixados. Pois é, uma vez aconteceu lá em São Paulo, quando eu morava, eu resolvi alugar um apartamento e uma amiga minha falou, vou fazer um preço mais barato para você cuidar dos gatos. Então, falou, cuidado para não deixar o gato trancado dentro de um quarto e tudo mais, porque eles ficam muito nervosos. E um amigo meu foi me visitar e aí saiu de casa e deixou o gato, por acaso, trancado dentro do quarto. O gato fez um horror na mala dele. E quando ele voltou, que abriu a porta, o gato pulou em cima dele. O gato estava extremamente... fez xixi nas roupas todinha da mala. Gato é um trem danado. Ele tem a personalidade forte, Walter, e nesse caso aí, ele estava estressado e também ele estava mostrando a contrariedade dele. Poxa, como é que você me larga aqui sozinho? Você não sabe que eu não gosto? Mais ou menos isso foi isso que ele contou. Não foi que ele não foi agressivo para querer agredir pura e simplesmente o dono. Não, eu estou manifestando aqui minha contrariedade, não faz isso de novo. Agora vamos falar dos grandes dos animais, vamos falar de bovinos também. A pessoa viaja, tem que ter lá o seu caseiro, a pessoa que cuida dos animais. Mas eu vou falar de um outro tema das férias de dezembro, de janeiro, que é muita chuva. Quais são os cuidados que o produtor rural agora tem que ter, por exemplo, com as suas vacas de leite, o seu rebanho bovino, quando ele viaja, hein? Walter, eu costumo dizer que a vaca leiteira, vamos falar da vaca leiteira, né? Para começar por ela. A vaca ela tira 60 dias de férias no ano. O caseiro tira, que é o período de vaca seca, né? O caseiro tira 30 e o leiteiro não tira férias nunca, porque vaca produz leite todo dia e ela precisa ser ordenhada. Mas ele também precisa viajar com a família, com os filhos, e da mãe, com os parentes. Isso é importante, final de ano. É fundamental que se organize a questão logística, Walter. Sempre que se viaja, o proprietário, o funcionário precisa ficar encarregado e com responsabilidade para fazer a ordenha nos horários corretos e fazer a alimentação no horário correto. O funcionário também precisa viajar. Aí é preciso colocar um outro lugar, ou mesmo o proprietário ir até lá e fazer as vezes do funcionário para fazer a ordenha. Vaca de leite é bastante delicada, o horário da ordenha não pode ser alterado, a rotina de alimentação não pode ser alterada, porque isso pode comprometer o estresse do animal, ela vai entrar em estresse, e entrando em estresse, ela abre porta para diversas doenças. E aí se agrava com uma outra coisa, voltando ao que você comentou. Nessa época chove, e chove muito. Quando chove, a gente tem lama, tem barro, que vai contaminar o teto da vaca, e se os cuidados corretos não forem feitos, é o que vai acontecer. Abre-se porta para mastite, a grande inimiga do produtor de leite. Então, todo cuidado é pouco e nesses dias de festas é importante a gente organizar a escala de trabalho e deixar muito bem claro que a escala tem que ser respeitada com dias e horários, porque a vaca precisa de rotina e não permite variação. Hoje eu vou ordenhar mais cedo, amanhã eu vou tratar mais tarde. Não, horário é horário, vaca está lá na hora certinha para comer e para ser ordenhado. A gente tem que se programar para isso. Então, nesse caso, vacas não tiram férias. Ela tira férias, Walter, ela tira 60 dias. Só que uma está de férias, a outra está trabalhando. Eu falo assim, só o dono tira, né? Porque a vaca não tá. Você vai ter que fazer a ordenha todos os dias, sábado, domingo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Para a vaca... Exatamente, o negócio não para, Walter. Não para, né? A fazenda não para. No caso dos animais de corte, animais para carne, a rotina permanece, tem que comer, tem que beber água, também não pode deixar sem água, né? É tudo bem cuidado, né? Exatamente. Bom, é mais tranquilo, Walter. Você vai viajar nas férias com a moçada aí? Já estou preparando, Walter. Estou quase viajando. Já você viu que eu estou de camiseta hoje, né? Amanhã já parto de viagem
Vou para a nossa boa e velha Bahia. E você deixou tudo certinho? A bicharada vai junto ou fica algum? Valtero, um cuidado que eu estou tendo, inclusive eu estava comprando agora aqui, né, ligando para um amigo. Uma doença, Valtero, que existe para quem tem cães no Brasil, ela é muito comum, que é a leishmaniose. Tá? A leishmaniose é uma doença que é transmitida para os pets e ele acaba sendo um reservatório e depois pode ser transmitida para os seres humanos. É uma doença que, se diagnosticada nos animais, uma das recomendações é a eutanásia, é uma coisa bastante séria. E a recomendação para prevenir, a única maneira que existe, né, é a prevenção por meio de coleiras que previnem os mosquitos flebótomos, o mosquitinho palha, que vai e pica ela. Eu estava comprando a coleira aqui para colocar na minha guaipeca lá em casa, para ela poder viajar com a gente e ficar um pouco mais livre. Diversos lugares do Brasil, principalmente Bahia, Goiás, Tocantins, estado de São Paulo, litoral norte, Rio de Janeiro, são endêmicos da leishmaniose. Então, se vai levar um pet, procura uma coleira que combate mosquito palha, que evita, na verdade, mosquito palha, tem diversas marcas, mas não leve o animal sem estar protegido, viu, Valtero? Porque pode trazer para casa um grande problema e vai dar choradeira no final das contas. Então, a última pergunta para eu te fazer, Marcos Rezende, é o seguinte: muita gente leva seu animal no avião. Quais são os cuidados para esse tipo de embarque? Valtero, o primeiro deles, carteirinha do cachorro de vacinação e discriminação tem que estar em dia e ela tem que estar em mãos. É preciso buscar as autoridades, dependendo para onde se vai, consultar no site das autoridades sanitárias para verificar as exigências desses lugares. Segundo ponto, procurar um médico veterinário. Alguns cães, gatos, eles viajam tranquilamente, Valtero, sempre vão, mas alguns são estressados. E aí existem alguns tranquilizantes muito seguros, que são dados via oral para os cães, para os gatos também, para que eles possam viajar de maneira mais tranquila. Aquele ambiente é um ambiente estressante, Valtero, para o animal. Então, a gente precisa criar meios e artifícios para que ele, se houver a necessidade de fato dele viajar, que a gente leve-o com mais tranquilidade e mais segurança. Esse não é uma atividade que o animal gosta, viu, Valtero? Por isso, a opção dos hotéisinhos, ela é sempre muito bem-vinda. Tem gente que não consegue ficar sem seus bichos de estimação, levam mesmo. Levam até dentro do avião, porque antigamente você só podia levar com esse anestésico lá no bagageiro, lá, sei lá como eles faziam. Agora hoje a gente entra no avião e tem o cachorro do lado, né? Tem um animalzinho, um gato, vai na poltrona lá junto com o dono. Exatamente. Para quem gosta, Botana, é muito divertido. Para a gente que gosta de animais é muito bacana, é sempre legal ter um cachorrinho ali, um gatinho ali. Mas a gente precisa ver esses cuidados, porque se realmente tiver que levar ele do lado por uma questão de segurança, de bem-estar para o proprietário e para o animal, é sempre bom buscar a orientação para saber como que a gente vai levar ele. A grande maioria, Walter, não precisa de nenhum artifício. Ele já está tão acostumado a passear que ele fica mais tranquilo que muita gente na hora do avião decolar ou aterrissar. Mas é sempre importante a gente ter esses detalhes, verificar para onde o animal está indo, as regras sanitárias, principalmente se for em outros países, né? E levar sempre a carteirinha em mãos e ver se o animal não for animal habituado, procurar um profissional para que ele utilize esse artifíciozinho de um tranquilizante seguro para o animal viajar com bastante tranquilidade, chegar lá sadio e voltar melhor ainda. Pois é, diz que tem animais aí, cachorro, que já tem até milhas do tanto que viaja, né? Eu tenho até as milhas. Eu com mais milha que muita gente.